Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Entre 2010 e 2022, o número de idosos no Brasil cresceu quase 60%. Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais no país chegou a 10,9% da população brasileira, segundo o último censo demográfico do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Ciência. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre a qualidade de vida do idoso, com Mariane Marques e Omar Jalu. Mariane Marques é mestre e doutora em fisioterapia pelo programa de pós-graduação em fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos. É pesquisadora no grupo de pesquisa em epidemiologia e envelhecimento. E ela é pesquisadora também, e ela conduziu uma pesquisa sobre o estudo de diabetes e mobilidade dos idosos durante o seu doutorado na Universidade Federal de São Carlos. Ô, Mariane, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Agradeço o convite. Estou muito feliz em poder estar aqui. Omar Jalu é médico geriatra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do Hospital Oswaldo Cruz. Boa tarde, Omar. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Obrigado, Joel. Estou muito agradecido pelo convite. Omar, por que é muito importante falar sobre envelhecimento no nosso país nos dias de hoje? Eu acho que existe até uma relação de números, né? A nossa sociedade está envelhecendo. Não adianta a gente brigar com isso. O mundo está envelhecendo, a sociedade está envelhecendo, o índice de natalidade cai cada vez mais por vários fatores que podem ser discutidos ao longo aí da nossa conversa. Nós estamos tendo um número maior de idosos, e não só um número maior de idosos, como um número muito maior de idosos muito idosos, né? As pessoas estão chegando a 80, 90, 100 anos, com um número cada vez maior de pessoas. Proporcionalmente, o número de octogenários é o número de que mais cresce na população brasileira. Então, isso é um avanço, mas isso também tem muita repercussão e a gente tem que discutir isso, né? Porque é um grande desafio, né, para a nossa sociedade. Desafio, sem dúvida. Ô, Mariane, você é autora de uma pesquisa que fala sobre a saúde do idoso. O que te motivou a você a se debruçar sobre esse tema muito importante da nossa sociedade? Primeiramente, é bem essa linha do que o Dr. Omar falou, sobre como a nossa sociedade vem envelhecendo e os desafios que isso traz. Então, considerando que o diabetes é uma das doenças de crescimento mais rápido do século XXI, nós quisemos dar um pouquinho mais de atenção para o diabetes e para as complicações que vêm dessa doença, principalmente para a população idosa. A mobilidade também é um fator importante que constou, né, desse estudo que você fez. E quais foram as conclusões mais relevantes alcançadas pela pesquisa? A conclusão mais relevante que nós tivemos não foi sobre o diabetes estar associado ao comprometimento da velocidade de caminhada, que representa a mobilidade dos indivíduos, né, que estão envelhecendo, mas principalmente o quanto você manter o adequado controle glicêmico do diabetes pode desacelerar o processo de comprometimento da mobilidade desses indivíduos. A gente considera que esse foi o nosso maior achado. Omar, envelhecer é um problema sério, né? É uma perda generalizada, né, da saúde do nosso corpo.
Como reagir a isso, né? Inicialmente a gente tem um preconceito, né? Ninguém quer envelhecer, mas isso é inevitável, né? Como caminhar para o envelhecimento com qualidade? A questão de... A, nós temos duas alternativas, né? Ou envelhecemos ou morremos novos, né? Essa é a alternativa. Então, o grande desafio, na verdade, é envelhecer bem, é envelhecer com autonomia e independência, com capacidade de decidir e capacidade de se movimentar. Existe inúmeros fatores que fazem com que a gente envelheça melhor ou não. Claro, existe o fator genético, que a gente não controla. Existe os fatores ambientais. E dentre os fatores ambientais, como a Mariane falou, um dos mais importantes é o controle de doenças crônicas. O diabetes, um indivíduo com diabetes, eu vou usar o exemplo da pesquisa da Mariane. O indivíduo com diabetes, ele pode ter uma vida completamente normal e saudável se ele controlar o diabetes. Se ele não controlar o diabetes, as consequências vão ser muito graves, né? Então, o controle de doenças, atividade física, dieta adequada, um cuidado com a saúde mental e com a saúde social também é fundamental para que o envelhecimento seja saudável. Não é fácil, não é uma coisa fácil. É difícil se fazer isso. E a gente tem uma vontade assim, tão grande de talvez combater o envelhecimento. Isso é uma bobagem na minha visão, porque anti-envelhecimento é uma palavra boba, porque o tempo existe. Agora nós estamos mais velhos do que no início da nossa entrevista. Então, o tempo simplesmente existe. O que você pode fazer é fazer com que você consiga envelhecer com mais qualidade. Então, e essa procura, ela é muito traiçoeira, porque a gente muitas vezes acaba procurando coisas para driblar o envelhecimento, coisas que faz com que seja mais fácil a gente envelhecer. E não é fácil, é difícil. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas fórmulas mágicas, fórmulas milagrosas, que vão fazer com que a gente envelheça bem. Na grande maioria das vezes, para não dizer na totalidade das vezes, quando a gente procura isso, a gente é muito propenso a ser enganado. É verdade, e o grande objetivo, um deles, né, é controlar os radicais livres, né, no processo de envelhecimento, Omar. Mariane, a gente citou muito logo no início do programa, e a gente constantemente, provavelmente vai falar ao longo do programa sobre qualidade de vida. Mas a gente tem que derrubar alguns paradigmas da sociedade. Um desses paradigmas é o preconceito contra o idoso. E quando você foi motivado a fazer essa campanha, o seu foco foi falar da diabetes, o que ela prejudica na mobilidade do idoso. Mas existe um fator maior que isso, né, que é o preconceito que marca a vida do idoso no nosso país. Esse preconceito, ele está inserido em todos os campos. A gente percebe que pode haver um preconceito com o envelhecimento dentro da própria família, porque muitas pessoas não aceitam esse processo, como o doutor Amar falou, ele chega para todos nós, né? Então, a gente vivencia esse processo de preconceito contra o envelhecimento, às vezes, da própria família, que está em negação, do próprio indivíduo, da sociedade como um todo, do mercado de trabalho, por exemplo, das mídias sociais, que muitas das vezes não pensam na inclusão da pessoa idosa. Então, nós vivenciamos, sim, esse processo de preconceito, mas também acho que nós temos já bastante frentes desmistificando o processo de envelhecimento e combatendo esse preconceito. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem FAO, Brasil está próximo de deixar o mapa da fome. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News.
O Brasil está próximo de deixar o mapa da fome 2 anos após ter voltado a fazer parte da lista compilada pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Falando ao ONU News de Brasília, o representante da FAO no Brasil, Jorge Meza, disse que a fome cresceu com a pandemia, mas a resposta imediata, com assistência social e programas de geração de renda sustentável, apoiam a recuperação. Para que um país saia do mapa da fome, tem que ter uma subalimentação igual ou inferior, ou seja, um nível de fome igual ou inferior a 2,5%. O Brasil, no período 2021-2023, apresenta um valor de 3,9%, a média móvel para esses 3 países. Nós trabalhamos com médias móveis de 3 anos, 3,9%. Então, estamos muito próximos a 2,5%, que é o valor para que saia do mapa da fome. O representante da FAO no Brasil apontou entre os principais fatores nesse combate a capacidade de atender situações de vulnerabilidade e a criação de novos programas para gerar renda. O Brasil já esteve fora do mapa da fome em 2014 e permaneceu fora do mapa da fome até 2021. E, efetivamente, aí nós vemos o contexto de uma pandemia global, como afeta a situação da fome no país, não? E voltou a entrar, então, em 2021 no mapa da fome, e agora o governo está nesse esforço grande por tirá-lo novamente, e com os indicadores que temos, muito provavelmente, até 2030, tenhamos bons resultados no país. Meza disse que a fome deve ser erradicada em fases, priorizando a alimentação adequada e garantindo segurança alimentar. No ano passado, mais de 14,7 milhões de pessoas deixaram de passar fome. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Mário, é uma boa notícia, né? Mesmo porque boa parte da população dos idosos no país se alimenta mal. Uma das vertentes, uma dos pilares do envelhecimento saudável é se alimentar bem. E não é fácil mesmo. E quando a gente fala dessa alimentação variada, com proteína, com macro, microelementos, com vitamina, não é tão simples de se fazer, né? Não é todo mundo que tem nem condição financeira e nem condição de preparo mesmo, né? Tem muitos idosos que moram sozinhos e é difícil fazer uma alimentação saudável sozinho. Quando a gente envelhece, a gente tem uma tendência de comer menos proteína do que quando a gente é jovem. Por vários motivos. E esse é um fator muito importante para o envelhecimento osteomuscular. E se a gente perde a relação osteomuscular, a gente perde a nossa capacidade de mobilidade. Então, assim, comer proteína é caro, é difícil de preparar, é difícil de digestibilidade. O que, em geral, as pessoas trocam proteína por carboidrato, que é mais barato, é mais fácil de comer. Então, é complicado mesmo. Eu entendo que é muito mais complicado a alimentação nas pessoas mais velhas do que nas pessoas mais novas. E é tão importante quanto a alimentação nas crianças. Então, nas duas fases da vida, nos extremos da vida, a alimentação é de um fator... Claro, sempre é, mas nos extremos da vida, eu acredito que tem uma importância maior. É verdade. Mariane, carboidrato em excesso pode provocar diabetes, né? Como o doutor Omar havia falado agora há pouco, quando a gente pensa no adequado controle do diabetes, a gente não pensa somente em controlar por via de medicamentos, né? Esse indivíduo também precisa ter hábitos de vida saudáveis, como, por exemplo, a prática de atividade física, mas é fundamental que haja uma dieta balanceada, com o controle dos níveis de açúcar e também o consumo de carboidratos. E como ele disse, pensando na pessoa idosa, muitas das vezes o consumo de proteína fica um pouco mais dificultado. A gente sabe que muitas pessoas idosas podem ter problemas na dentição, então a mastigação, também tem problemas na deglutição. Isso tudo dificulta os hábitos, a dieta desse indivíduo. Então ele acaba, às vezes, optando por uma coisa mais fácil, mais rápida. Se ele mora sozinho, uma coisa... sabe esses beliscos, essas bobeirinhas que a gente vai comendo durante o dia, que o preparo é mais fácil.
E Consome mais açúcar através dos doces e a tal. alimentação é altíssima em açúcar, em carboidratos. E lá na frente, né, muitos anos de um hábito de vida, um hábito alimentar como esse pode resultar no diabetes. O grande problema é que a maioria dos idosos no país é da população de baixa renda e não tem uma alimentação saudável. A lentidão é nos idosos um indicador de mobilidade importante, podemos aumentar, né, não alimentar, aumentar os riscos de quedas, e as quedas são a terceira causa de mortes para idosos acima de 65 anos no Brasil. Esses dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde, ou seja, a queda, você estava dizendo no bloco anterior, que é importante você ter uma musculação, né, e uma mobilidade boa, para que se evite, né, se você tem mobilidade, o idoso tem a mobilidade boa, ele evita essas quedas, porque elas são a terceira causa de mortes em idosos. É muito, não, Mário? É um problema de saúde muito importante na população mais velha. A velocidade de marcha, o tempo que o indivíduo anda, ela é um marcador de saúde global. Onde é um marcador de fragilidade. Então, quando a gente vê uma pessoa andando muito devagarzinho, né, a gente que estuda isso, né, Mariane, a gente olha, alguma coisa está errada, porque a velocidade de marcha que eu disse, não é só uma questão de que mostra que a pessoa anda devagar, ela está frágil. E se ela está frágil, ela tem uma chance de cair maior. Se ela está frágil, ela não tem reserva para conseguir combater um possível estresse. E as quedas é um enorme problema, e ela sempre multifatorial. E esse multifatorial tem muito mais a ver com as pessoas mais velhas, com relação à mobilidade, com relação à visão, com relação a tempo de reflexo. Então, as pessoas e a menor capacidade funcional. Então, a pessoa quando cai, uma pessoa mais idosa, por exemplo, quando ela quebra o fêmur, ela tem uma chance de falecer em um ano muito grande, né? E mesmo aqueles que não falecem, tem uma chance muito grande de não voltar à mesma vida que ela tinha antes. Ou seja, além da mortalidade, existe uma morbidade muito grande. Então, uma dica que eu acho que vale a pena, acho que para todos, é difícil quando a gente tem alguma coisa para todos, né? Mas uma outra dica para todos é que todas as pessoas, mas principalmente os mais velhos, não se arrisquem tanto. Então não é para subir no banquinho para pegar a panela lá em cima do armário, não é para deixar a casa totalmente escura, não é para usar calçados que sejam moles e que a gente possa ficar torcendo o pé toda hora. Então tem alguns cuidados que vale muito a pena todas as pessoas tomarem esses cuidados, mas as pessoas mais velhas, pelo impacto ser maior, eu acho que é fundamental que as pessoas não precisa se arriscar, né? Em geral, a gente quer arriscar para fazer a vida um pouco mais fácil, mas pode ser uma catástrofe, né? Então, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado conforme a gente vai envelhecendo. Mariana, essas dicas do Omar são muito importantes, mas boa parte dos idosos vivem com a família. O que precisa mudar na família para ela compreender esse processo de envelhecimento no idoso? Eu acho que o que precisa mudar é o nível de atenção que a gente demanda a esses indivíduos. É fundamental que a gente consiga mantê-los ativos, independentes, o máximo possível, mas também respeitando essas zonas de perigo, sabe? Como o doutor falou, se alguma atividade ele consegue fazer sozinho ou ele consegue fazer com uma assistência mínima, é bacana que a gente incentive, preservar a autonomia desse indivíduo, até para que ele se sinta bem, que ele se sinta útil, que ele se sinta importante. Mas nós também precisamos dosar o quanto deixar esse indivíduo fazer as suas coisas sozinhos e o que já precisa de assistência. Vemos muitos indivíduos ao longo do envelhecimento cometendo
por exemplo, mudanças no estilo de vida que pode custar muito lá na frente, sabe? Então, é importante manter a autonomia, mas também é importante dosar isso. É importante que esse indivíduo tenha uma rede de apoio. Então, acho que é isso que a gente precisa fortalecer, a rede de apoio desse indivíduo, para que ele consiga manter a sua independência. Sua qualidade de vida, né? Isso, sua qualidade de vida, mas sabendo que ele está respaldado, sabe? Eu preciso ir para um intervalo, mas antes, rapidamente, eu queria ver de você e do Omar. Depois dos 65 anos, o que é manter a qualidade de vida? Por exemplo, numa semana de 7 dias, quantos dias o idoso precisa fazer exercício para manter uma mobilidade razoável, né, na sua vida? Omar, começo com você. 3 dias, 4 dias, todos os dias, quanto tempo precisa para que o idoso mantenha uma certa mobilidade, claro, e mantenha a sua qualidade de vida? Isso é algo bastante individual, mas o interessante é que o indivíduo faça pelo menos 3 vezes de atividade física na semana e que essa atividade física tenha atividade física resistida e tenha atividade física aeróbica para que ele consiga compensar as duas deficiências. Além das atividades físicas, o Omar sugeriu 3 dias por semana, Mariane. Alimentação básica, que acompanhe essas atividades, que possam dar suporte, né, para que o idoso pratique 3 vezes por semana. É muito importante que a gente leve em consideração o consumo de proteínas para esses indivíduos, até mesmo para a manutenção da condição muscular. A gente sabe que para preservar massa a gente precisa de uma boa alimentação. Precisamos também... o que é uma boa alimentação? Uma boa alimentação é aquela, então, que a gente tem um adequado consumo proteico, onde temos um bom consumo de frutas, de verduras, legumes, os vegetais, fibras, para que esse indivíduo consiga ter as suas fontes, nas fontes alimentares, o que o organismo dele precisa para manter a sua qualidade de vida ao longo do envelhecimento. 7 em cada 10 idosos brasileiros sofrem de doenças crônicas, apontou um levantamento do Ministério da Saúde em 2018. Já faz algum tempo essa pesquisa, Omar, mas a tendência foi de aumentar? Pelo que você recebe no teu consultório, no atendimento a idosos? A gente tem desse período para cá, a gente tem um hiato grande, uma dificuldade muito grande, que foi a época da pandemia, né? A pandemia deixou que as pessoas se cuidassem menos, fizessem menos atividade física. Então, a pandemia acelerou diversos processos, né? Eu tenho a impressão, mas é só uma impressão, que deve ter aumentado. Porque muita gente deixou de se cuidar, muita gente ficou isolado, se comeu muito pior nesse período e não se fez atividade física. E não só os idosos, né? Nós também. Todos nós. Então, o que eu percebi é que teve um aumento muito grande de problemas de saúde mental. Então, depressão e ansiedade aumentaram num grau muito grande, um aumento muito grande de descompensação dessas doenças crônicas, porque as pessoas não tiveram como se cuidar mesmo. A gente fez o que a gente deveria fazer, que era fazer com que as pessoas ficassem em quarentena, mas isso ia ter um preço. A gente sabia que ia ter um preço, e teve, e não foi um preço, foi caro. Eu acho que a impressão que eu tenho é que foi muito caro. Há um outro aspecto importante que você colocou: o isolamento das pessoas em geral foi muito ruim. O do idoso, especialmente, foi pior ainda. Tá? E esse isolamento social do idoso, que se acentuou na pandemia, causa problemas psicológicos, né? A Organização Mundial de Saúde coloca o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Então, o que aconteceu na saúde mental, principalmente nas pessoas mais velhas, ela foi catastrófica mesmo. O número de indivíduos depressivos e ansiosos, até porque nós passamos por um período muito ansiogênico, né? Muita gente morrendo na pandemia, muita gente indo para a UTI. A gente ficava ansioso para sair de casa, para pegar qualquer objeto, foi muito ansiogênico. E também a gente tem
um aumento muito grande nesse período do uso de mídias sociais, porque era o que as pessoas tinham para fazer. Era a única saída que tinha, né? Só que isso também é muito ansiogênico, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar, vamos pensar entre nós mesmos, né? Todos nós que estamos assistindo. Quantas vezes a gente assiste televisão com o celular na mão? Ou seja, isso é extremamente ansiogênico. Você está prestando atenção na televisão ou você está prestando atenção no celular? Você está olhando o celular ou você está vendo a televisão? Isso é muito ansiogênico, é muito ansiogênico. A gente dividir a nossa atenção faz com que a gente aumente muito a nossa ansiedade. Esse esperto. Eu percebi que eu tenho esse hábito, viu, Omar? De ver televisão É com o comum. celular na mão. Mariane, o Omar lembrou bem a pandemia, né? E as principais vítimas da pandemia foram os idosos, as mulheres e as crianças, né? O Brasil registrou mais de 400 mil denúncias de agressão contra idosos entre 2020 e 2023. Outro aspecto que a gente ainda não tocou no nosso programa. Segundo a pesquisa Denúncias de Violência ao Idoso no período 2020 a 2023, na perspectiva bioética, divulgadas em junho deste ano. É outro aspecto que é preciso a gente tocar nesse assunto, né? A nossa sociedade, além do preconceito contra o idoso, é a agressão que ele sofre dentro da própria família, Maria. Infelizmente, esse é um número, é uma verdade que a nossa sociedade enfrenta. E durante a pandemia, como nós precisamos fazer a quarentena, garantir o isolamento desses indivíduos, porque eles eram o principal grupo de risco, esses indivíduos que já passavam por esse processo de agressão dentro de casa ficaram sem alternativas. Eles ficaram mais tempo durante a pandemia presos em casa sobre essas situações muito difíceis, né, da gente relatar. Então, a pandemia, infelizmente, foi associada com o aumento do número de denúncias, do número do relato, né, de agressões que esses indivíduos sofreram. Políticas públicas daria certo? Ou seria uma medida para atenuar esse número, para diminuir esse número? Precisamos fortalecer as políticas públicas, ações de cidadania para valorizar a pessoa idosa, mais formas do indivíduo reconhecer que ele está sobre essas condições, meios de denúncia, e principalmente de divulgar o quanto a vida desses indivíduos são valiosas e eles, como qualquer outra pessoa, precisam ser tratados com respeito, né? Precisamos, sim, investir bastante nisso, políticas públicas para valorização da vida da pessoa idosa. Omar, quais são as doenças mais comuns após os 65 anos? As doenças mais comuns são a hipertensão arterial, o diabetes, a osteoporose, a osteoartrose, são doenças extremamente comuns depois dos 65 anos. A gente só tem que lembrar que não é porque a gente envelhece que a gente fica doente, né? São doenças extremamente comuns, mas são doenças, não fazem parte do envelhecimento. E daí mais velho, depois quando a gente fica mais velho, daí as doenças cerebrovasculares, como infarto agudo do miocárdio, AVC e as demências são extremamente comuns. Porém, como eu disse, as doenças de humor, né, principalmente depressão e ansiedade, elas têm aumentado de uma forma muito grande na população mais velha. E a gente tem diversos fatores, né? A gente vai envelhecendo e fica mais vulnerável mesmo, como a Mariane falou, e vulnerável para tudo, não é só para a saúde, é vulnerabilidade financeira, vulnerabilidade social, vulnerabilidade física, então é mais difícil mesmo. A gente é claro que a gente está num país em desenvolvimento, então é difícil, mas o ideal é que todos nós nos preparemos para envelhecer bem, não só do ponto de vista físico, do ponto de vista de controle de doença, mas também do ponto de vista social e econômico. A partir de idade nós podemos ser considerados idosos? Aqui no Brasil, a partir dos 60 anos. 60 anos, né? Você levantou um aspecto importante, quer dizer, a doença não aparece, né? Ela é produto de toda uma vida. Sobretudo a população de o idoso da população de baixa renda, que não teve uma alimentação saudável durante toda a sua vida, ele, claro, no processo de envelhecimento, ele vai ter
vai potencializar todos os problemas, né, que ocorrem quando você envelhece, né, Omar? Mas tem o idoso também que tem acesso à informação, a acesso a uma qualidade de vida melhor e não está nem ligando, né? Quando você não é idoso, durante a vida, você só vai se preocupar isso depois dos 60, né? Eu acho que a gente até para se proteger, a gente meio finge que algumas coisas não vão acontecer, né? Então a gente finge que a gente não vai morrer, então a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo para fazer tudo e não é verdade, né? É uma certeza que nós vamos morrer. A única, eu acho que o que dá para a gente realmente colocar na nossa vida é se a gente quer viver ou não, né? Porque tem um monte de gente que também não vive. Morrer, todo mundo vai morrer, né? Mas a gente tem que viver, a gente tem que aproveitar a vida, porque a gente não sabe até quando, né? Isso é uma opinião muito pessoal minha. E de qualquer forma, essa coisa de se cuidar ou não se cuidar é uma coisa individual. Eu acho que vale, de novo, de políticas públicas, de novo, de informação, mas é uma escolha do indivíduo, né? Daí o indivíduo vira naquela roleta russa, né? Ele pode não se cuidar e ele vai torcer para ele ser aquele sorteado genético, que é aquele que não faz nada e chega aos 100 anos muito bem, mas esse é o ganhador da Mega Sena, né? Os outros não vão acontecer isso, provavelmente a gente vai colher o que a gente plantou durante a vida. Quero te ouvir, Mariane. A respeito da periodicidade que o idoso deve realizar exames de rotina, por exemplo, quando você fez a pesquisa, o seu olhar foi para o idoso médio, do idoso da população de baixa renda, de alta renda. Você que está numa cidade do interior, onde a qualidade de vida é bem melhor, né, do que numa grande metrópole como São Paulo. Bom, a minha pesquisa nós realizamos com idosos ingleses. Nós utilizamos um banco de dados que é de um estudo na Inglaterra que chama English Longitudinal Study of Aging. Então, é um estudo que está sendo conduzido há mais de 20 anos, que vem coletando informações sobre saúde dos indivíduos a partir dos 50 anos. Então, esses dados foram disponibilizados ao meu grupo de pesquisa e fizemos, então, incluindo a população da Inglaterra. Temos indivíduos de todas os níveis de escolaridade, níveis de renda, mas acreditamos que mesmo se fôssemos comparar Brasil e Inglaterra, por exemplo, na Inglaterra nós temos uma condição socioeconômica um pouco melhor, é um país já desenvolvido, mesmo sendo países diferentes comparado ao Brasil que estamos em desenvolvimento, acreditamos que a relevância e os achados podem ser equiparados, porque o processo de envelhecimento ele é universal, ele está acontecendo tanto lá quanto aqui, né? Então, respondendo a sua pergunta sobre qual foi o nível, né, de escolaridade dos indivíduos que nós avaliamos. E você também havia comentado sobre essa periodicidade, né, de fazer os exames, de fazer as avaliações. Eu acho isso muito importante, porque a gente tem uma gama de doenças que são silenciosas. Muitas das vezes elas começam, através de exames já podem ser identificadas, mas você ainda não tem alterações nos sintomas, por exemplo, né? Então, eu reforço que é muito importante a gente ter um cuidado com a nossa saúde desde já. A gente não precisa esperar envelhecer para ter esse cuidado, né? A gente pode já se cuidar a partir de já, pensando em prevenção. É mesmo porque uma doença como a diabetes, Omar, ela não aparece de um dia para o outro, né? Se você não fizer exames periódicos, você pode prever, né, essa doença, né? De qualquer forma, como eu disse lá no bloco anterior, no início do nosso programa, a maioria da população no país de idosos é de baixa renda. Ele só tem a alternativa do SUS, né? Mas o SUS no Brasil, ele funciona bem. Eu entendo que ele deveria, eu acredito ser um programa sensacional. Eu acho que também a pandemia mostrou isso, quanto o SUS consegue funcionar de uma forma muito boa. É claro que tem deficiências, é claro que o Brasil é um país continental, que precisa de mais investimentos, que existem algumas ilhas
de excelência no SUS, né? Eu trabalho no Hospital das Clínicas, é uma ilha de excelência, é um oásis aquele hospital, na minha visão, né? Tem suas dificuldades, mas é um oásis. Então, a gente consegue ir mais longe, eu acho que precisa de investimento, eu acho, mas realmente o SUS, a gente pode fazer um exercício, né? E se não tivesse o SUS no Brasil? Como é que seria? Eu acho que a gente tem que valorizar muito o SUS, melhorar, tem muito que melhorar, sempre vai ter muito que melhorar, mas eu realmente confio muito no serviço público de saúde. Interessante a sua observação. Chegou o momento de divulgar o resultado da nossa enquete, que é realizada no Instagram, onde os nossos ouvintes e seguidores também podem fazer perguntas aos entrevistados. A pergunta dessa semana, sempre em relação ao tema, né, do programa, você realiza exames de rotina todos os anos? 71% diz que sim, e 29% não. Mas os seguidores do Observatório estão preocupados com a sua qualidade de vida, né, e da sua saúde. Te surpreende esse resultado, Omar? 71% diz que faz exames de rotina constantemente. Me surpreende, mas eu acho que nós temos um viés aí da pesquisa, que provavelmente são pessoas mais interessadas na saúde do que o resto da população. Já existe uma nova preocupação com a saúde. Realmente, nos últimos anos eu tenho percebido isso. Deixa eu fazer só uma correção. Não é uma pesquisa, Omar, é uma enquete, né? A gente ouve os nossos seguidores do Instagram. Ela faz uma radiografia, né? Dá um retrato de uma parcela da população que segue o observatório. Não tem uma metodologia científica e tal. As pessoas, inclusive, respondem se quiserem responder, né? É importante isso. Esse esclarecimento é importante também para o ouvinte, né? Porque outro dia um ouvinte me questionou a respeito da pesquisa, eu falei, não é pesquisa, é uma enquete. É uma enquete. Que os nossos... Mas é uma média que a gente pode repercutir com vocês, com certeza. Te surpreende se 71% dos que faz exames periódicos? Sim, me surpreende. Isso me deixa feliz, né? Porque é um sinal, então, que mais da metade do público que teve acesso a essa enquete tem essa preocupação com a saúde. Mas, claro, né, como o doutor Omar disse, tem aí essa questão de que isso avaliou os indivíduos que têm acesso a essa informação, provavelmente indivíduos mais esclarecidos, com acesso à tecnologia, mas, de qualquer forma, é um resultado positivo e a gente precisa celebrar, né? As pessoas estão preocupadas com a saúde. Isso é muito bom. Nós selecionamos 2 perguntas para os nossos convidados. A produção selecionou essa, do Euclides Neto. Obrigado, Euclides, pela sua pergunta. Como se alimentar melhor sendo idoso, Mariane? O nosso arroz e feijão, ele é fundamental, né? Ele traz uma fonte de nutrientes que o nosso corpo precisa. Então, não tem como fugir o arroz e o feijão nosso de todo dia. É uma boa fonte de proteína, precisamos de um prato colorido, a gente não pode esquecer dos legumes, das verduras, né? Então, acho que não tem muito segredo, a gente sabe que existem inúmeras realidades diferentes da nossa população quando a gente pensa em acesso à alimentação, mas o básico é fundamental. O básico é esse. Então, arroz, que é carboidrato, feijão, que é ferro, e os legumes, que é proteína, é isso? A proteína pode vir de uma fonte animal, né? Temos algumas fontes vegetais. Carne. O feijão, por exemplo, ele tem uma quantidade de proteína. Eu não sou nutricionista, mas eu acredito que seja uma fonte mais baixa do que uma fonte animal, por exemplo. Mas temos, sim, como manter fontes proteicas vegetais. E os legumes, por exemplo, um prato com uma abobrinha, um prato com uma berinjela, uma cenoura, um tomate, um alface, o arroz e o feijão de todo dia, né? Acho que isso é uma receita infalível. A seguidora Santana Silva, Omar,
Ela pergunta: qual é a melhor atividade física para o idoso? Nós falamos isso já no programa, né? Você sugeriu, se não me engano, 3 vezes por semana. Mas que atividade física é melhor? Quem tem condições vai para uma academia, quem não tem condições faz uma caminhada, de quanto tempo, enfim. Ela pergunta: qual é a melhor atividade física para o idoso? Essa é uma pergunta muito boa, viu, Santana? Mas o, o- a atividade física melhor é aquela que a gente tem habilidade para fazer e que a gente tenha prazer em fazer. Essa é a melhor atividade física. Se você não tiver nenhuma das duas coisas, a melhor atividade física do envelhecimento é a atividade física com carga, a vulgo musculação. Então, se a gente for escolher uma atividade física, vou fazer não porque eu gosto, mas porque eu preciso, certamente é musculação. E principalmente para membros inferiores, principalmente para as pernas. Bom, tá aí as duas perguntas. Obrigado a Santana, obrigado ao Euclides. Se você quiser participar da nossa enquete, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram e também mandar uma mensagem para a nossa produção. Para maiores informações, observatório3setor.org.br ou nos siga nas redes sociais. Bom, chegou a hora do destaque da semana. Vamos conferir as principais matérias do site do Observatório que mais repercutiram essa semana. Lucas Neves tem as informações. Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e eu vou contar para vocês agora quais foram algumas das matérias de maior destaque no nosso site na última semana. Movimento Bem Maior realiza masterclasses sobre inteligência artificial e impacto social. Verba da FAPESP pode sofrer corte de até 30% em 2025. OSCs lançam pesquisa e ação social para o mês da filantropia negra. Virada Sustentável 2024 já tem vagas e inscrições abertas. Estes foram alguns dos principais destaques do site do Observatório. Você pode conferir essas e outras matérias acessando observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre numeral. Até a próxima semana. Obrigado, Lucas. Você volta, como disse, na próxima semana. Ô, Omar, agora eu vi uma das notícias que mais recebeu seguidores, falou da inteligência artificial. Como está a utilização da inteligência artificial para melhorar a qualidade de vida do idoso? Está evoluindo e evoluindo rápido na minha visão, né? A gente vai usar, está usando, mas vai usar muito da inteligência artificial para fazer aquelas casas inteligentes mesmo, né? Aquela coisa ou aqueles dispositivos que vão medir tua pressão, vão fazer teu eletro, vão enviar diretamente para o médico. Casas que vão monitorar esses indivíduos, se eles caem, se eles precisam de ajuda, se acende ou não acende a luz. Eu acho que vai ser um grande avanço, porque nós vamos precisar muito de uso da tecnologia, porque com o envelhecimento populacional, que a gente tanto fala, a gente vai ter um problema, né? Cada vez mais vão ter famílias menores, com pessoas mais velhas, idosos cuidando de idosos, e a gente vai precisar da tecnologia para ajudar, porque não vai ter quem cuidar, né? Então, eu acho que a gente vai avançar na gerontologia muito rápido com relação à inteligência artificial. A música Terceira Idade, Leci Brandão, composta em 2011, celebra esta fase da vida, destacando ela como um período de felicidade e sabedoria. Não é bem isso que acontece na vida da maioria dos idosos no país, né, Omar? Como eu disse, né? Não dá para a gente generalizar. O que a gente tem é que boa parte da nossa vida a gente vai ser idoso, né? Antes a gente tinha uma porcentagem pequena, as pessoas morriam logo. Agora, se a gente chegar aos 60 anos, a classe média vai ter uma expectativa de vida de 20, 25 anos. Então, é bastante tempo que você tem idoso. Nós vamos ter que se preparar cada vez melhor. E cada vez mais estamos chegando na terceira idade com maior grau de autonomia e independência relacionado às outras gerações. Então, nós estamos evoluindo, mas a gente está evoluindo muito, na minha visão,
muito mais devagar do que a gente deveria. Você concorda, Mariane? Estamos evoluindo muito devagar. Comparado aonde nós precisamos chegar e comparado com outros países, acredito sim que a gente ainda tem um longo chão para percorrer e precisamos que esse caminho seja percorrido de uma forma mais rápida, né? Sempre é importante a gente pensar que não basta a gente a gente teve, né, um aumento da expectativa de vida, então as pessoas vivem mais, mas é importante que a gente viva mais bem, né, de forma saudável. Então a gente precisa continuar ainda buscando meios de fortalecer o processo de envelhecimento, garantir que essas pessoas envelheçam com uma preservação da sua participação social, né, o papel que eles desempenham na sociedade, de forma independente e saudável. Precisamos, sim, acelerar esse processo. A gente pode ainda muito mais. Agora iremos para um breve intervalo. Daqui a pouco nós estamos de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nesse último bloco, eu quero conversar com os nossos dois convidados. Falamos da qualidade de vida, que é o tema do programa, no idoso. Falamos da família, do impacto que teve a pandemia na vida do idoso, falamos o que é necessário para que o idoso tenha uma qualidade de vida, seja do ponto de vista da mobilidade, seja do ponto de vista da sua cabeça, né, da sua saúde mental. Bom, esse conjunto que nós precisamos para manter uma qualidade de vida, quer dizer, a mobilidade, saúde mental boa, quando você espera que seja o ideal para o nosso país? No bloco anterior, eu te perguntei sobre a utilização da inteligência artificial, né, nesse processo de manter a qualidade de vida do idoso, né, com pesquisas, com iniciativas importantes. Que ações afirmativas seriam importantes para a gente melhorar a qualidade do idoso no nosso país, Omar? A qualidade de vida nas pessoas mais velhas, ela está intrinsecamente relacionada a ter ou não ter saúde. Essa é o primeiro item de qualidade de vida nas pessoas mais velhas. Tem várias pesquisas, inclusive pesquisas do Brasil, mostrando isso. Então, eu acho que o objetivo que a gente deve ter é fazer com que os indivíduos cheguem a ficar doentes muito perto da morte. Esse eu acho que é o nosso objetivo maior. E não é ficar doente, não ter doenças, isso não é ficar doente. Né, ter doenças que tenham sintomas, que tenham impacto na sua vida, e você ficar com alteração de mobilidade ou de autonomia muito perto da morte. Essa eu acho que é o grande objetivo, é a gente conseguir fazer com que a gente fique o maior tempo possível de tempo de vida saudável. Então não é não ter doença, mas é ficar bem, ter autonomia e independência, ter qualidade de vida até muito perto da morte, que vai acontecer com todos nós. O grande problema no Brasil ainda é que nós ficamos doentes muito longe da morte. Então a gente fica doente muito mais novo. Precocemente, segundo você. Muito precocemente. Então a gente passa 8, 9 anos doente aqui no Brasil, né? E alguns países, principalmente o Japão, ficam 4, 5, 3 anos doentes antes de morrer. Ou seja, eles ganham 6, 5, 6 anos de vida saudável. E as pessoas normalmente não fazem, né, essa contagem, né, Mariana? Mesmo você, me surpreende, o Omar trouxe uma novidade interessante, né? Quantos anos da nossa vida a gente fica doente, né? Segundo a sua pesquisa e segundo as colocações que o Omar fez durante o programa, é necessário que a gente fique doente bem próximo da nossa morte, né? Muito mais velho, né, do que a gente fica. E a gente observa que gerações mais novas, né, dos jovens, já ficam doentes precocemente, né? É como se a gente pensasse que ao longo da vida a gente tivesse uma reserva para queimar.
E quanto mais cedo a gente vai adoecendo, essa reserva de saúde essas reservas fisiológicas começam a ser queimadas mais cedo. Então, concordo, é muito importante que a gente consiga ter postergar, né, ou aumentar o nosso tempo sem essas doenças, para que a gente consiga chegar na velhice com boas reservas fisiológicas, que a gente consiga ter uma independência, né, a manter a capacidade funcional desses indivíduos, a mobilidade, a autonomia, isso é fundamental. Eu acho que o caminho é... Omar, nós estamos no finalzinho do programa, eu quero te ouvir, você e a Mariane ainda, mas surgiu uma pergunta que a produção me mandou aqui. Como prevenir Alzheimer e a demência? A forma de prevenção das demências, ela é a mesma forma de prevenção de outras doenças, ou seja, é principalmente prevenindo doença cardiovascular, então, cuidando do diabetes, da pressão, do colesterol, essa é a parte de controle de doenças, mas o que é fundamental também, e que às vezes a gente esquece, é da gente não deixar de lado a parte social. Quanto mais isolado fica o indivíduo, maior a chance de quadro de demência. Então, outro fator que também é muito importante é tratar da sua saúde mental. Indivíduos que estão com quadros ansiosos e depressivos ao longo da vida, cronicamente, eles têm uma alteração de cortisol que também aumenta a chance de quadros demenciais. Então, na verdade, como vale, que eu acho que para a maioria das coisas na medicina é você cuidar com a saúde como um todo. Mas nas demências tem essa particularidade importante. O convívio social é muito importante. Quanto mais isolado você ficar, maior a chance de você desenvolver um quadro demencial. Existe um estudo importante também que saiu com relação às demências, que é um estudo de uma pesquisadora aqui do Brasil, a Cláudia Suemoto, que mostrou também que o uso dos ultraprocessados aumenta a chance de quadros demenciais. Por quê? Quando mais uso, na minha visão, né, quanto mais ultraprocessado você usa, pior é a tua saúde alimentar, né? Muito sal, é muito corante, é muito tudo de ruim, né? Você sabe que durante o programa eu ia perguntar isso da alimentação processada, ou seja, quando você está envelhecendo, o importante é não ir no fast food, né? Evitar. Ou se for, vai com uma quantia razoável para que isso não comprometa a sua saúde. Mariane, olha, foi um prazer te entrevistar. Obrigado pela sua presença. Suas conclusões finais. O que você quer deixar registrado no final do nosso programa? Bom, quero registrar, primeiramente agradecer a oportunidade e registrar a importância das pessoas a ficarem atentas e se cuidarem. A gente precisa muito monitorar a nossa saúde, valorizar as oportunidades que a gente tem agora de fazer os nossos exames, comer bem, fazer atividade física, preparar uma reserva muscular para que a gente envelheça de forma saudável e principalmente que os indivíduos, pensando aí na minha pesquisa, façam o monitoramento dos seus níveis de hemoglobina, né, para avaliar como está a condição da hiperglicemia. Evitar diabetes, né? Isso, naqueles indivíduos que já possuem o diagnóstico de diabetes, a importância de fazer o adequado controle glicêmico para prevenir o declínio da mobilidade, né? Isso é fundamental. Aí, Omar, novamente foi um prazer te rever. Obrigado. No finalzinho do programa a gente falou da Alzheimer e da demência e a relação que pode ter com a alimentação da alimentação processada. É muito importante isso, né? Porque todos nós acabamos várias vezes por semana, acabando comendo um alimento, um lanche processado aí. Suas conclusões finais, o que você queria deixar registrado? Agradecer a produção, agradecer a você, Joel, agradecer a Mariane, é um papo muito gostoso. E eu queria deixar que a mensagem que realmente eu tenho para a minha vida. Nós vamos envelhecer. A pergunta é como nós vamos envelhecer. Eu acho que como você quer envelhecer vai depender das atitudes que você tomar hoje. Não adianta. Quando eu começar hoje, não comecei hoje, vamos tentar de novo amanhã. Sempre é tempo para a gente ter hábitos saudáveis, sempre é tempo para parar de fumar,
sempre é tempo para parar de beber, sempre é tempo para começar a fazer atividade física, sempre é tempo. E parece que é uma coisa muito longe, mas eu vou demorar para envelhecer, o tempo passa muito rápido. Quanto mais velho a gente fica, maior a percepção de rapidez de passagem do tempo. Então, vamos se cuidar, porque nós vamos ter muito tempo de velhice, nós vamos ficar idosos por muito tempo. Então, que a gente se cuide para ter uma vida saudável e boa. Numa frase só, Mariane, como se tornar um idoso feliz na nossa sociedade? Um idoso feliz. Aceitar o processo. Aceitar natural. O processo de envelhecimento. Os idosos que estão nos ouvindo, como eles tornar a sua vida feliz? Diante de todos os limites que a gente acabou colocando aqui a respeito do que é envelhecer. Valorizar os relacionamentos pessoais. Valorizar os relacionamentos pessoais e, claro, preservar a qualidade de vida mental, né, das pessoas. Novamente, eu agradeço aos nossos dois convidados. Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço a participação de Mariane Marques, mestre e doutora em fisioterapia pelo programa de pós-graduação em fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos. A Omar Jalu, médico geriatra do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais. Basta procurar o Observatório Três-Setor no Instagram e no Facebook. O site do Observatório é observatoriotrêssetor.org.br. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. Esse programa foi elaborado pelo Núcleo de Rádio do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.